Olá, prezados amigos e irmãos, que alegria estar de volta mais uma vez para darmos continuidade ao nosso encadeamento de estudos acerca dos sete reis de Apocalipse, capítulo 17. E hoje, retomando, portanto, vamos estar abordando de maneira bem específica a identidade da besta escarlate e suas primeiras 5 cabeças. É acerca desse item, portanto, que vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Até aqui vimos que pelo uso de repetições temáticas e verbais quanto ferramenta de interpretação, nós temos fortes indicações de que exista apenas uma besta de 7 cabeças no livro do Apocalipse, a besta semelhante ao leopardo. Ela que recebeu o trono do dragão, que tem uma marca e uma imagem em sua promoção, que tem também um agente operador de milagres em função dela. Esse agente que no capítulo 13 é chamado de a besta que sobe da terra, e no capítulo 19, a partir do verso 19, é dito como na linguagem de um falso profeta. Vimos deste modo que ela é descrita como presente ao longo do derramamento das 7 últimas taças da ira de Deus e, portanto, será destruída pela manifestação de Jesus em sua segunda vinda. A disposição temática no capítulo 16, 19 e 20, apontando dragão, besta, falso profeta, um ajuntamento ecumênico, uma peleja e a destruição da besta nessa peleja, de fato acaba corroborando para essa noção de uma única besta de 7 cabeças no livro. E, portanto, qual seria o lugar da besta escarlate nesse determinado contexto? É a isso que estaremos apontando nesse dado momento. Se feita uma leitura natural do capítulo 17, versículos 12 a 14, e essa leitura for colocada paralela às passagens já mencionadas até aqui, algo surpreendente acontece. Notam-se as informações. As 10 pontas têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Notem o tema do ajuntamento ecumênico claramente inferido aqui. Em seguida, o tema da batalha: pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. E na sequência, nós temos a inferência, a informação da derrota da besta, por aquele que é então o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O mesmo personagem verbalmente expresso no capítulo 19, versos 16, quando se menciona a destruição da besta semelhante ao leopardo. Então, amigos, a identidade participativa e temática é notoriamente semelhante às descrições da besta semelhante ao leopardo. Eles compartilham de temas conjuntos, repetições verbais, e até nós podemos apreender desses versículos aqui a interpretação de quem seriam as 10 pontas, porque no capítulo 19, no episódio paralelamente correlacionado, é dito os reis de todo o mundo, que se juntam na ocasião do fim para pelejarem contra o Cordeiro. E eu então faço uma pergunta a vocês. Seriam esses capítulos 16, 17 e 19 três descrições diferentes de fatos de episódios diferentes ou três descrições de uma mesma realidade, de um mesmo final? Eu creio que nós estamos diante de uma exposição que diversifica, que apresenta de maneira múltipla a mesma descrição do mesmo final. Por essa mesma rota de estar buscando canaletas bíblicas, junturas bíblicas de um conjunto de informações para construir uma interpretação cuidadosa, honesta, que nós fazemos então aqui a disposição do capítulo 13, versículos 3, 4 e 8, junto com 17 de Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 também. O texto diz que a besta do capítulo 17, ela era, ela não é, e ela voltará a ser quando subir do abismo. O interessante é que
essa biografia da besta, ela é muito semelhante à experiência da besta leopardo do capítulo 13, porque é dito que ela foi um poder atuante por 42 meses, o seu poder foi retirado no final dos 42 meses com um golpe de morte, e logo em seguida, a restauração do golpe de morte, ela então é adorada por todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Quando a besta do capítulo 17 sobe do abismo, a reação do povo é a mesma. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas que tornará a aparecer. Lógico, portanto, que, compartilhando da mesma experiência e sendo aclamado numa ocasião semelhante, uma quando sai do abismo, a outra quando é recuperada do golpe da morte. A fase de abismo da besta semelhante à besta escarlate, a fase de abismo, segundo o capítulo 11, verso 7, é coincidente com o final dos 1260 dias que as duas testemunhas estão então oferecendo seu testemunho ao mundo vestidas de pano de saco. Então é lógico, uma entra na fase de abismo ao final dos 1260 dias e a outra recebe um golpe de morte ao final dos 42 meses. Quando uma sai do abismo, os que não estão no livro da vida, o povo não estando no livro da vida, é o povo que vai aclamá-la. Uma que recebe o golpe de morte, curada do golpe de morte, é aclamada pelo mesmo público. Outra vez, duas descrições, muito provavelmente, do mesmo final, para não sermos dogmáticos aqui na palavra. Por essas duas passagens paralelas, a experiência da besta do 13 com a biografia do 17 sugerem de fato um só animal de 7 cabeças, uma só besta de 7 cabeças no livro do Apocalipse. Frente a essas poucas, no entanto, creio que razoáveis observações, nós temos então uma forte indicação de que realmente um único animal de 7 cabeças é apontado no livro do Apocalipse. E além dessas observações, quero propor uma outra. Quando o fator destruição da besta é mencionado no livro, nós temos a descrição sempre de uma destruição no singular. Não é dito que as bestas são mortas e o falso profeta, mas disse o falso profeta e a besta. No singular é que é mencionado o animal destruído, o animal desfeito no fogo. Portanto, creio que tudo indica apenas uma besta de 7 cabeças no livro. Além disso, então, quero colocar uma outra observação. Mas qual a razão, então, das diferenças? Por que uma apenas leopardo e por que a outra escarlate com a mulher montada? Seria, então, amigos, obviamente, a descrição por ênfase de atividades. Uma, na sua fase de idade média, idade pós-apostólica, ela era coesa, não se distinguia o que é fator religião e o fator civil. Era semelhante ao leopardo. Agora, na sua fase escatológica, na sua fase absolutamente da fase de abertura de juízo, nós temos então, desde o período de 1798 para cá, claramente as duas entidades distintas, embora que juntas, mas dá para se notar distintamente o que é religião e o que é o fator civil, ok? Se as observações apontadas até aqui não apenas fizerem sentido, mas estiverem na rota acertada da interpretação, então temos um leque variado de opções, de indicações identificatórias de quem seja a besta e quais são as suas cabeças. As alusões apontam claramente para Daniel capítulo 7. O interessante é que de modo ordenado e retroativo.
Do jeito como João apresenta a besta do capítulo 13, nós podemos notar uma retroação progressiva no tempo. Ele enfatiza as atividades de 42 meses. Então, nós temos a descrição da ponta pequena. Logo em seguida, ele menciona as 10 pontas que correspondem ao quarto animal de Daniel 7, Roma Pagã. Na sequência, ele menciona o leopardo, o terceiro animal reino, a Grécia. Logo em seguida, os pés de urso, segundo animal, os medo-persas. E por fim, a boca de leão, o primeiro animal, Babilônia. E também se informa que eles sobem do mar, a origem deles. Notem que João está então situado em um determinado momento do tempo e ordenadamente vai apontando para o passado, para trás, dizendo que ele está continuando aquilo que fora iniciado pelo profeta Daniel. Deste modo, amigos, temos aqui uma proposição das 5 cabeças, casadas, ordenadas, reunidas em uma variedade de alusões que apontam para Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 propriamente dito. E aí então temos uma outra pergunta a colocar aqui. Mas não seriam as 5 caíram desde os dias do profeta João? Quanto ao fator tempo, e quem seria também o oitavo rei? Essas serão as observações que estaremos a tratar no nosso próximo episódio. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.